bem? Eu sou a Michele Cussô, diretora do Clube da Aprendizagem, e convido vocês hoje para mais uma conversa franca sobre as altas habilidades superdotação, onde nós conversaremos mais um pouquinho sobre essa temática tão importante, tão incrível e ainda tão invisível dentro das nossas escolas e dentro da nossa sociedade. Vamos trocar algumas ideias? Hoje eu quero conversar com você sobre alguns mitos. Mitos esses que existem de forma muito intrínseca na nossa sociedade e que geram algumas confusões, contribuindo para a invisibilidade das altas habilidades superdotação e também para alguns diagnósticos equivocados. Vamos conversar sobre isso? Winner, que nós já vimos no nosso primeiro vídeo. Pérez, que nós também já vimos em alguns momentos. Antipoff e Campos têm encontrado em sua caminhada investigativa sobre a área das altas habilidades inúmeros mitos. Alguns desses mitos relacionados à forma de ser da pessoa com altas habilidades superdotação. Outros relacionados à necessidade de atendimento educacional especializado por parte dessas pessoas. E outros ainda relacionados à própria identificação em si das altas habilidades. Vamos conversar sobre isso então? Quanto à forma de ser, que mitos são esses? Muitas pessoas acreditam que a pessoa com altas habilidades, ela é mais daquele tipo introspectivo, socialmente isolado, que manifesta aquele ar de nerd ou o perfil do nerd. Ultimamente, ou mais modernamente, o geek. Também acreditam que por ser muito inteligente, as pessoas com altas habilidades não vão precisar de atendimento educacional especializado. O que é importante é nós atendermos aqueles que têm as dificuldades, aqueles que têm o déficit. Esses não precisam, eles dão conta, eles sobrevivem sozinhos na escola. Isso é um grande equívoco. Por quê? Porque tanto as crianças que têm dificuldades, deficiências, quanto as crianças que têm altas habilidades, todas elas são sujeitos da educação inclusiva. Então, elas também têm necessidade, sim, que a escola precisa dar conta. E como que a escola dá conta disso? Bom, a escola pode fazer um enriquecimento curricular em sala de aula, ela pode fazer também uma suplementação curricular, mas o enriquecimento ele não precisa ser feito somente dentro da escola, ele pode ser feito em outros ambientes, pode ser feito pela família em casa ou em ambientes especializados, que são as salas de recurso multifuncional, ou aqui, como nós temos no Clube da Aprendizagem, que as crianças estudam num turno na sua escola regular e no outro turno eles participam aqui conosco, tendo todo um processo de mapeamento das suas inteligências e também de enriquecimento daquilo que tem sido mapeado ou dos projetos que eles desejam estudar, aperfeiçoar, construir, buscar mais e mais informações. Há um outro mito bem complicado também. Alguns acreditam que a identificação das altas habilidades superdotação seja, além de desnecessária, um rótulo pejorativo, um rótulo negativo para essas crianças, para essas pessoas. O que eu penso? Em primeiro lugar, eles têm o direito de serem identificados. Assim como uma criança que tem uma deficiência, ela tem direitos a receber o atendimento adequado para as necessidades dela, tendo um currículo adaptado para ela. Da mesma forma, uma criança que tem uma inteligência num nível acima da média, com talentos acima da média, ela também precisa ser identificada para que o currículo, da mesma forma, seja adaptado para ela. De uma forma diferente, não com complementação, mas com suplementação, com coisas que vão além. A escola, se ela não sabe que essa criança tem altas habilidades, ela não consegue dar o atendimento que ela tem por lei garantido. Seja suplementação, seja o enriquecimento curricular, seja uma adaptação curricular, uma diminuição do currículo, porque ele já sabe algumas coisas, então eu posso avançar em alguns conteúdos, eu posso enxugar outros conteúdos que ele também já sabe. Então essa criança tem, esse adolescente, ele tem sim o direito a esse atendimento. E sem identificação, como que ele vai ser atendido nas suas necessidades? Não vai, né? Esses são alguns dos mitos. Mas existem outros.
E esses mitos e preceitos, talvez eles sejam a principal barreira para que os nossos alunos recebam as condições favoráveis e adequadas às suas necessidades educacionais, mantendo eles aonde? No lugar de invisibilidade, tanto na escola quanto na sociedade. Agora, para a escola é interessante identificar a criança, porque existe verba no Fundeb. Então as escolas, elas não estão recebendo verbas porque elas não estão enxergando esses alunos. Eis uma razão para enxergá-los, para vê-los. Suzana Pérez e Soraya Napoleão Freitas, elas falam que a existência de alguns mitos podem gerar confusões muito corriqueiras com algumas questões bem importantes. Por exemplo, eu confundo as altas habilidades com uma criança precoce, ou eu confundo com uma criança prodígio, ou ainda com um gênio, além de uma relação equivocada com algumas patologias, como o TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, e também com o transtorno de Asperger, que hoje está incluso dentro do transtorno do espectro autista. Nós vamos apresentar para vocês as diferenças entre precocidade, prodígio, genialidade, TDAH e TA com as altas habilidades ou superdotação. Começando nessa conversa franca de hoje, falar da precocidade. A precocidade é uma questão bem importante da gente pensar sobre ela. Por quê? Porque ela é o desenvolvimento de algumas habilidades antes do tempo normal em relação à maioria das crianças. Então, nem todas as pessoas precoces vão manifestar altas habilidades de superdotação. Porém, todas as pessoas autohabilidosas ou superdotadas foram precoces. Tanto uma criança com altas habilidades quanto uma criança com transtorno de Asperger podem ler precocemente. Qual é a diferença? A diferença está na compreensão daquilo que é lido, uma vez que somente os autohabilidosos conseguem ler e interpretar corretamente precocemente. Suzana Pérez observa que normalmente as crianças com altas habilidades de superdotação foram precoces justamente nas áreas que elas vão apresentar futuramente o comportamento autohabilidoso ou superdotado. As crianças precoces, se elas não forem acompanhadas por um adulto, elas se desestimulam e elas abandonam as atividades. Por quê? Porque elas não conseguem vencer sozinhas os desafios. E aquilo que é feito tranquilamente por uma criança ou um adolescente superdotado. Mas vamos falar agora das crianças superdotadas autohabilidosas, porque elas vão apresentar um enorme comprometimento com a tarefa, coisa que nós já vimos nas nossas primeiras conversas francas. Uma criança precoce, por exemplo, vai ler muito cedo. Vai ler com 4 ou 5 anos de idade. Ninguém ensinou, ela aprendeu a ler. Na escola acham que foi em casa acham que foi na escola. O que acontece com o passar do tempo? Com o passar do tempo, a identificação dessa precocidade na área, por exemplo, da inteligência linguística, se for uma criança autohabilidosa, ela vai sempre estar à frente dos colegas que são pares de idade ou pares de séries. Ela vai estar sempre à frente. Quando eles estiverem já fazendo interpretação de texto, essa criança já está fazendo construção de vários tipos de texto. Por quê? Porque ela, por ter o comportamento autohabilidoso, ela vai estar sempre à frente. Já uma criança precoce vai ter uma fase da idade dela que ela vai bater o teto. Por quê? Porque ela já aprendeu aquilo muito cedo. Mas de repente aquilo lá que ela aprendeu muito cedo, lá com 5 anos, é o conteúdo do terceiro ano. Quando ela chegar no terceiro ano, ela não vai apresentar esse crescente, porque ela simplesmente foi precoce. Então ela já alcançou aquele limite do conhecimento que ela tinha. Lembrando que esse limite para um autohabilidoso pode nunca existir. Ele sempre pode estar buscando mais e mais e mais conhecimento. Nos nossos próximos encontros, nós falaremos então sobre a diferença entre as altas habilidades e a criança prodígio e a criança gênio. Será que existe criança gênio? Vamos pensar sobre isso. E também vamos fazer a diferenciação entre as patologias TDAH e o TEA, que é especificamente o transtorno de Asperger dentro do transtorno do espectro autista.
Com isso, nós encerramos a nossa conversa franca de hoje sobre altas habilidades e superdotação. Nos encontramos na próxima sexta-feira e eu espero ter contribuído um pouquinho mais para o esclarecimento dessa área que é tão importante, objetivando ajudar os nossos autohabilidosos e superdotados escondidos no Brasil para que eles saiam da invisibilidade e que possam desenvolver todos os seus talentos e todas as suas habilidades, potencialidades, dons, tudo aquilo que eles nasceram para brilhar, que eles possam brilhar e com esse brilho eles transformam as suas famílias, as suas escolas e todos aqueles com quem eles convivem. Um grande abraço para vocês, desejo um ótimo final de semana e até o nosso próximo Conversas Francas. Tchau, tchau! Um super beijo com votos de muita saúde, cuidem-se, usem máscara, pessoal, que o bicho tá solto por aí. Um grande abraço para vocês, até a próxima semana. Tchau, tchau!